A babá surpreende o milionário ao ensinar 8 idiomas para a criança autista com método secreto. São Paulo, uma cidade vibrante, mas para Fabrício Arantes era um labirinto de solidão. Dentro de seu moderno apartamento, que transbordava tecnologia e sucesso, reinava um silêncio opressor. O eco dos risos e das brincadeiras de sua filha, Isabela, agora se dissipara. A menina, com seus olhos grandes e expressivos, estava trancada em um mundo onde as palavras não alcançavam. A dor do divórcio ainda pulsava em seu peito, e a sensação de inadequação como pai o consumia. Fabrício não sabia como tocar a alma de Isabela, como quebrar as barreiras que a isolavam do mundo. Camas bagunçadas e brinquedos intocados eram testemunhas de suas tentativas frustradas de conexão. Ele se sentava no chão, cercado por peças coloridas, tentando fazer com que ela sorrisse. Mas o vazio continuava a reinar entre eles. Fabrício sentia-se perdido, como um navegador à deriva em um mar de incertezas. Cada D, uma mulher carismática, com um brilho no olhar que prometia algo mais. Ao conhecer Isabela, Luna se abaixou, ajustando seu olhar ao da menina. Num piscar de olhos, uma mágica aconteceu. Luna trouxe consigo um método inovador que misturava aprendizado de idiomas, música e jogos. Algo totalmente novo para Fabrício. Os olhos de Isabela brilharam perante a novidade, como se pela primeira vez alguém estivesse falando sua língua. As sessões começaram e a cada encontro o silêncio começava a ser quebrado. Luna e Isabela brincavam, dançavam e se divertiam, transformando o apartamento em um canto de risadas e aprendizado. A cada palavra que emergia, um pedaço do coração de Fabrício se preenchia. Um cargo em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Um futuro garantido, mas a um custo. A distância de sua família. Fabrício se via diante da escolha dolorosa: continuar ao lado de Luna e Isabela, a quem começou a considerar como parte de sua vida, ou mergulhar em um mundo de números e prestígios, onde perderia o que realmente importava. Ele se perguntava até onde iria para salvar sua família e o que realmente significava ser pai. O desejo de sucesso e a necessidade de conexão colidiam em sua mente confusa. E agora, o que viria a seguir? O que acontece quando um pai se vê em um redemoinho de decisões impossíveis? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que sua participação faz toda a diferença, vamos interagir! A pressão aumentava na mente de Fabrício, cada ideia rasgando seu interior como um vento tempestuoso. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos e fazendo seu coração acelerar. Ele hesitou, mas atendeu. Do outro lado, a voz do seu assessor de carreira, empolgada e nervosa. Fabrício, a proposta é ainda melhor do que pensávamos. Ele mal ouviu as palavras. O eco do papai de Isabela ressoava em seus ouvidos. Lua brincava com a filha, os risos delas preenchendo o apartamento, enquanto ele se via cada vez mais dividido. A barreira entre o sonho de uma carreira de sucesso e a realidade da vida familiar parecia afundar mais fundo. Um nó se formou em sua garganta. Pegou a jaqueta, mas hesitou à porta.
Precisava de um tempo. E se eu não estiver fazendo a coisa certa? Pensou. O silêncio da casa apertava seu peito. De repente, o toque do interfone soou, estridente e inesperado. Era alguém da segurança do prédio. Senhor Fabrício, tem uma pessoa aqui que diz que precisa falar com você. É urgente. A imagem de Luna e Isabela na sala fez seu estômago revirar. Apressou-se para abrir a porta. Diante dele, uma mulher desconhecida, com expressão fechada e olhos que brilhavam de uma intensidade angustiante. Desculpe, mas eu preciso falar com você sobre Isabela. O queixo de Fabrício caiu. Quem é você? Eu sou a mãe dela. A frase soou como um soco no estômago de Fabrício. Ele piscou, tentando processar a informação. O quê? Isso não pode ser verdade! Suas mãos tremeram levemente. A mulher puxou um envelope do bolso e o estendeu. Eu sou a Maria, irmã da sua ex-esposa. Isabela é minha sobrinha. As palavras dela se desenrolaram pesadas, como uma tempestade. Sua ex não contou toda a verdade. Isabela não é só sua filha. Você precisa saber disso. O chão pareceu se abrir sob seus pés. As lembranças de sua ex-esposa. Os segredos guardados como relíquias. A dor do divórcio. Tudo voltava, cravando um ponto ainda mais profundo em seu coração. Você não pode. Sim, sua esposa trouxe para mão quando sofreu um acidente. Eu não conseguia cuidar dela como precisava. Desde então, tenho estado em contato com a mãe dela. A mente de Fabrício girava, tentando se manter estável. Por que você está me dizendo isso agora? Ela estava com medo de que você não aceitasse. Mas agora, é hora de você saber a verdade. Isabela precisa de você. E eu também. A sinceridade nos olhos dela parecia fragilizar o mundo que Fabrício imaginara perfeito. Sua mente oscilou entre a revogação e o amor pela menina que ele apertava em seus braços. Fabrício sentiu lágrimas em seus olhos. Havia algo mais. Algo maior. Preciso falar com a Isabela, agora! E podia ouvir o riso de Luna e a pequena voz da filha, mas a cada passo, o peso da revelação o puxava para baixo. Ele voltou para o apartamento, a mente um turbilhão. O que a verdade fez com eles? Quais segredos ele ainda não sabia? A alegria que encontrou nas palavras de sua filha agora se misturava com o pavor da dúvida. Aquele dia deveria ser de renascimento, mas agora parecia um abismo. A porta se abriu e a visão de Luna e Isabela trouxe uma onda de emoções conflitantes. Ele fixou os olhos na filha, esperando que ela não estivesse na mira daquela revelação. O que eu faço agora? A pergunta ecoou no vazio do seu coração. Um novo desafio despontava, prometendo mudar tudo. E no fundo, uma voz sussurrava: a luta apenas começou. A porta se abriu e ali estavam Luna e Isabela, rindo e brincando como se nada estivesse acontecendo. Mas para Fabrício, o ar parecia pesado, as vozes dela ecoando em sua mente, distantes. Ele sentiu o coração acelerar, a revelação da mulher na porta ainda martelando em sua cabeça. O tempo parecia estancar. Papai! Isabela gritou. Vamos brincar! Ah! A maravilhosa insanidade do momento, correndo em sua direção, seus olhos brilhando de alegria. Luna sorriu, mas a expressão de Fabrício apertou o peito dela. Ele não conseguia corresponder à alegria da filha. Uma sombra de confusão e desespero pairava sobre ele. Isabela!
Ele começou, mas a palavra não saiu. Ele olhou para Luna, que imediatamente percebeu a mudança em sua expressão. Fabrício, o que aconteceu? Ela perguntou, aproximando-se. É como se ele estivesse em câmera lenta. O mundo ao redor girava, enquanto ele lutava para colocar seus pensamentos em ordem. Tem algo que você precisa saber, uma verdade sobre Isabela. Seus lábios tremiam, mas ele não conseguia articular tudo. Uma parte dele queria protegê-la, mas a necessidade de ser honesto dominava. Justo nesse instante, Isabela puxou Luna pela mão, chamando-a para brincar. O sorriso inocente da filha dilacerou o coração de Fabrício. Ele queria gritar, dizer que tudo mudara, que a vida deles nunca mais seria a mesma. Mas a última coisa que queria era perder aquele momento. Olha, eu vou sair um pouco, tá bem? Fabrício disse, tentando manter a compostura. Ele pegou a jaqueta e se virou para a porta. Preciso de um tempo para pensar. Ele sentiu os olhos de Luna em suas costas quando saiu. O frio da manhã o envolveu, mas ele precisava de ar, de espaço para lidar com a tempestade que seu mundo se tornara. Mas ao descer as escadas, algo no fundo do seu peito o alertava. Ele não estava sozinho na luta por Isabela. Uma conexão, algo mais profundo o aguardava. E enquanto caminhava, os ecos da conversa com Maria invadiam sua mente como um furacão, arrastando pensamento após pensamento. De repente, um barulho ecoou pelo corredor, perdido nos seus pensamentos. Um grito! Ele imediatamente correu de volta ao apartamento, seu coração disparado em um ritmo frenético. Ao abrir a porta, a cena que encontrou paralisou cada fibra do seu ser. Luna estava caída no chão, com Isabela em seus braços, e uma expressão de horror e dor no rosto. Fabrício, ajuda! Ela gritou, mas a voz estava embargada. A menina chorava, enquanto a babá tentava proteger o rosto da criança com seus braços. Fabrício se aproximou, sentindo-se atormentado pela cena, e então riu o que mais ninguém percebeu. Uma sombra se movia rapidamente pela janela do apartamento. E antes que pudesse reagir, um homem desconhecido entrou, com um olhar feroz e ameaçador. Ela não é sua! O homem gritou, apontando para Isabela. É filha do meu irmão! As palavras dele foram como um golpe físico. Fabrício ficou paralisado. A realidade do que o rodeava trouxe um ímpeto de desespero que não conseguia conter. Luna, ainda protegendo Isabela, olhou para Fabrício, a confusão estampada em seu rosto. Quem é você? Fabrício perguntou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Seus olhos se encontraram com os de Luna, e a verdade parecia mais distante do que nunca. O que você quer? Eu vim buscar o que é meu. A verdade veio à tona, e agora é a hora de reaver o que me pertence. O homem se aproximou, e o pânico encheu a sala como um gás venenoso. Fabrício sentiu o coração disparar, o mundo desenrolando à sua frente. Isabela chorava, e Luna lutava para protegê-la. Tudo o que ele desejava era mantê-las a salvo, mas a revelação de que havia um outro interessando-se pela vida daquela pequena princesa só complicou ainda mais as coisas. Diante de uma escolha impossível, Fabrício sentiu que tudo o que construíra estava em perigo. O homem na sua frente não parecia ser apenas um desconhecido. Ele era uma parte do mistério que o cercava. E agora, a vida de Isabela dependia do que ele decidiria a seguir.
A luta pela verdade apenas começava, e tudo o que era certo agora parecia desmoronar ao seu redor. Luna estava de joelhos no chão, com Isabela em seus braços. O susto ainda vibrava no ar e a tensão era palpável. Fabrício se via entre a raiva e a confusão, o olhar fixo no homem que invadia seu lar com uma certeza ameaçadora. O desconhecido, de olhos frios e um sorriso desdenhoso, bloqueava qualquer saída. Eu não vou deixar você levar a Isabela, Fabrício disse, a voz firme, apesar do medo que crescia em seu peito. Você não entende. Ela pertence. A verdade que sua ex-esposa escondeu por tanto tempo. Eu estou aqui para consertar isso, o homem respondeu, dando um passo à frente. Como se a coragem daquelas palavras pudesse intimidar todos no apartamento. Fabrício sentiu o coração acelerado e a adrenalina correr nas veias. Ele se lembrava do riso de Isabela e a alegria que sentira quando ela chamou por ele. O que estava em jogo agora? O que mais ele não sabia? A conversa com Maria, a revelação da verdade sobre Isabela. Tudo começava a se entrelaçar numa rede de desconfiança. Quem é você realmente? Fabrício exigiu saber, sua voz ficando mais intensa. O que você quer com sua sobrinha? Sou Daniel, irmão do seu ex-cunhado. Ele tentou me proteger de você e daquela mulher mentirosa. Isabela não é só sua filha. Ela é uma parte da nossa família e eu tenho direito de levá-la de volta, disse Daniel, com um tom de possessão que fazia Fabrício sentir-se sufocado. Luna olhou para Fabrício, seus olhos transbordando preocupação. Fabrício, precisamos! Mas ele não a ouviu. O mundo à sua volta desmoronava e ele precisava de respostas, de clareza. De repente, a porta da sala se abriu com um tranco. Era uma mulher, esbaforida, olhos arregalados. — O que está acontecendo aqui? Ela gritou. Fabrício estreitou os olhos. Era a mulher que havia estado na porta antes, Maria, irmã da ex-esposa. Ela parecia tão alarmada quanto ele. — Maria! Você também sabe sobre isso? Ele se virou, a angústia pura em sua voz. Não, isso não pode estar acontecendo. Maria disparou, sua expressão de pânico dominando a sala. Isabela precisa saber a verdade sobre sua mãe. A confusão tomou conta do espaço. Isabela, ainda nos braços de Luna, olhava com curiosidade, sem entender o porquê daquela confusão. O medo e a insegurança estavam começando a criar um abismo entre eles. Fabrício tomou uma respiração profunda, sentindo-se como se estivesse em um pesadelo. Você está falando sobre a mãe dela? O que há de tão importante que precisa ser revelado agora? Fabrício perguntou, as palavras saindo como um rosnado. Ela não está morta, Fabrício! Maria disse e o sangue de Fabrício parou. O chão parecia se abrir sob seus pés. Ela fugiu porque temendo perder Isabela para o seu pai. Ela se escondeu para proteger a criança. A verdade é que você nunca soube. Eu nunca soube do quê? Fabrício estava aturdido. O mundo estava se desfazendo ao seu redor. A cada palavra que Maria proferia, sentia um nó se apertar em seu peito. Isabela era o centro do seu universo. E agora parecia que tudo ao seu redor estava prestes a se desintegrar. Ela estava sendo ameaçada. Havia pessoas que queriam machucar Isabela e você. Você estava no centro disso. A oposição da família aumentou e ela fugiu. Isabela pode estar em perigo se voltarmos a encontrá-la. Porém, precisamos protegê-la. Os olhos de Fabrício se arregalaram e ele sentiu o peso da revelação. Se tudo o que sabia era uma farsa, o que mais estava em jogo?
O pânico começou a dominá-lo. E antes que pudesse processar tudo isso, um estrondo explodiu na sala, como se o universo tivesse desmoronado. Uma explosão repentina, seguido por uma onda de fumaça e ruído, invadiu o apartamento. Fabrício tentou proteger Isabela e Luna, mas a força do impacto o empurrou para trás. A visão escureceu e o último pensamento que lhe ocorreu foi que a verdade tinha vindo à tona, mas poderia acabar levando todos eles à ruína. Quando Fabrício acordou, estava deitado na sala, com a fumaça se dissipando. Olhou ao redor, confuso, e o coração parou. A sala estava vazia. Luna e Isabela tinham desaparecido. E a única coisa que restava era a profunda sensação de que tudo havia mudado, que ele não poderia mais confiar em ninguém. O que realmente estava acontecendo? O que mais havia escondido na escuridão do passado? Ele se levantou, a cabeça girando. Desesperado, Fabrício começou a procurar, as palavras gritando na sua cabeça. Ela não está morta, e a verdade vai custar muito caro. O peso da responsabilidade quase o derrubava novamente. E naquele momento, tudo o que ele sabia sobre amor, paternidade e confiança estava em perigo. Fabrício se levantou, o coração disparado ao olhar para o vazio que antes era seu lar. O eco das risadas tinha desaparecido. A presença de Luna e Isabela parecia uma miragem. Ele sentia um aperto no peito, como se estivesse afundando em um abismo de incertezas. Onde elas estavam? O desespero o empurrou para frente e ele começou a percorrer cada cômodo do apartamento, chamando seu nome. Mas só ouvia o silêncio profundo em resposta. Isabela era tudo o que tinha. A última lembrança viva que o mantinha firme neste mundo. Ele sentia como se estivesse desmoronando pedaço por pedaço, e cada segundo sem notícias delas parecia uma eternidade. A sala estava em desordem e o cheiro da fumaça ainda flutuava no ar, misturado com o seu medo crescente. Por favor, me digam que não aconteceu nada, pensou quase em prece. Ele saiu correndo do apartamento, descendo as escadas a passos largos. Ao chegar ao térreo, o guardião da segurança olhava para ele com uma expressão preocupada. Senhor Fabrício, você não pode sair assim. A polícia está aqui. Está tudo muito confuso. Fabrício não estava ouvindo. Ele precisava saber onde estavam aquelas que mais amava. Ignorando o aviso, ele saiu do prédio e se viu cercado por uma multidão. Pessoas murmurando e apontando. Seus olhos se fixaram em um grupo de policiais na rua. E seu coração afundou quando viu Daniel sendo algemado. O homem que uma vez parecera uma ameaça, agora estava sendo levado. E a verdade sobre sua conexão com Isabela o consumia. Você tem que fazer alguma coisa. Um sonho roubado, um grito que ele não sabia que estava preso dentro de si. Ele queria ir até Daniel, exigir respostas. Mas algo se movia nas sombras de sua mente. Seria possível que todas essas informações estivessem entrelaçadas? Ele não sabia em quem confiar. Um policial se aproximou e Fabrício o agarrou pelo braço. Onde estão Luna e Isabela? O que aconteceu? O rosto do policial ficou sério, sua voz baixa. Precisamos falar, senhor. É melhor que você entre na viatura. O desespero encheu o peito de Fabrício e ele se afastou. Não quero ir a lugar nenhum sem saber onde estão elas. Nesse momento, uma mulher correu em sua direção, cabelos desgrenhados e olhos arregalados. Era Maria. O coração de Fabrício quase parou. Fabrício, você precisa ouvir. É mais complicado do que você pensa.
O que ela poderia ter a dizer que já não soubesse? Mas um instinto o fez escutá-la. Ela não é uma criança comum, ela. Maria hesitou, o medo nela quase palpável. Ela o quê? Fabrício quase gritou, não conseguindo conter a urgência em sua voz. Elas estavam em perigo. E ele precisava saber se havia algo mais. Maria olhou ao redor, como se temesse que alguém a estivesse ouvindo. Antes de sussurrar, Isabela não é apenas filha da sua ex-esposa, ela é parte de algo muito maior. Algo que envolve a segurança dela. Como assim? A mente de Fabrício girava com as palavras dela. Ele se lembrava das coisas que Luna havia dito, das coisas que Maria tinha revelado antes. Mas fazia pouco sentido. O que você quer dizer com isso? Ela tem habilidades, disse Maria, seu olhar ansioso buscando os olhos dele. Habilidades especiais que sua mãe tentou esconder. Tem pessoas atrás dela, querem usá-la, e foi por isso que ela fugiu. Um frio percorreu a espinha de Fabrício. Habilidades? Isso poderia explicar a conexão única que ele sentia com Isabela. Mas também poderia justificar o que Daniel havia dito. Maria, isso não é possível. Não há nada de especial na Isabela. Ela se aproximou com um olhar doloroso. Você não sabe o que é, Fabrício. Não faz ideia do que está em jogo. E agora que ela está em perigo, os aliados estão mais próximos do que você pensa. As palavras dela estavam repletas de uma urgência que Fabrício não podia ignorar. O que você quer dizer com aliados? E quem são esses inimigos? Mas antes que pudesse obter respostas, um grito cortou o ar. Todos se viraram para ver a janela do apartamento de Fabrício se estilhaçar. E uma figura misteriosa emergiu, observando a confusão com um sorriso sombrio. O mundo parou. O rosto parecia familiar, uma lembrança distante. E durante um segundo, Fabrício quase conseguiu reconhecê-lo. Mas o que realmente importava era a certeza de que o pesadelo estava apenas começando. E a última coisa que ele ouviu antes de a adrenalina tomá-lo foi a frase que ecoou em sua mente. A luta pela verdade apenas começou. Fabrício estava paralisado, os olhos fixos na figura que surgira do outro lado da janela quebrada. O riso de Isabela e Luna ecoava nas paredes, mas ele mal conseguia ouvir. Um turbilhão de emoções surgia na sua mente. O homem que parecia flutuar na poeira levantada estendeu a mão e um frio cortante percorreu o corredor. É hora da verdade, Fabrício! Ele gritou, sua voz cheia de um poder desconhecido. No fundo, Fabrício o reconheceu. Era Raul, o ex-marido de sua ex-esposa. O mesmo homem que havia se tornado uma sombra em sua vida. Um eco de passado que ele tentava enterrar. Desaparecido há anos, ele era um fantasma. E agora estava de volta com uma determinação aterradora. O olhar de Raul brilhava com uma mistura de raiva e vingança. Você não sabe o que está envolvido com essa menina, Fabrício. Raul avançou. Isabela é a chave para um legado que nossa família escondeu por gerações. E você? Uma pausa. Você deveria ter se afastado. A tensão era palpável. Ondas de choque percorriam a sala. Do lado de fora, a multidão assistia, as faces se contorcendo em espanto e curiosidade. Murmúrios cresciam, palavras fragmentadas. Quem ele é? O que ele quer? Ela é só uma criança. A polícia se posicionava, tentando controlar a situação, mas a confusão só aumentava. Fabrício! Gritou Maria. A alegria que antes a acompanhava, agora substituída por uma urgência desmedida. Você precisa ouvi-lo. Não é apenas sobre Isabela, é sobre todos nós.
O desespero na sua voz fez o coração de Fabrício acelerar ainda mais. O que ela queria dizer com isso? Por que agora, quando tudo parecia ter tomado um rumo inesperado? Raul deu mais um passo, e as vozes na multidão tornaram-se um ruído distante. Eu não vim aqui para confrontá-lo, mas para resgatar aquilo que é justo. Seus olhos se fixaram em Isabela, que ainda estava nos braços de Luna. Você realmente acredita que ela é só uma criança? O sorriso de Raul era experimentar uma mistura de loucura e lucidez. Ela é especial, Fabrício, e você está prestes a arruinar tudo. As palavras perfuraram o coração de Fabrício. Ele sempre soube que havia algo diferente em Isabela. Mas essa verdade? Isso poderia ser real? O que mais era oculto? O vazio na sala agora ressoava o som de algo muito maior. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Um brilho ofuscante irrompeu do corpo de Isabela. Era como se uma luz tivesse sido acesa dentro dela, preenchendo o apartamento até o último canto. Não! Fabrício gritou, mas sua voz soava distante, como se estivesse num sonho. A luz disparou, lançando Raul ao chão. O impacto foi brutal. A multidão estremeceu. Gritos de susto misturados com espanto ecoavam. Fabrício olhou para Isabela. Seu coração em chamas. Isabela, o que está acontecendo? O rosto dela estava agora radiante. Mas o medo na voz dele fez com que a luz diminuísse. Raul estava se levantando, os olhos arregalados, percebendo que havia alcançado algo absolutamente inesperado. Ela não é só uma criança. Ela é o que todos tememos. E ao falar, sua voz denunciava um profundo desespero, agora transformado em um tirano alertando para um perigo que revelava teias de passado. E peso da revelação se abateu sobre Fabrício. Todos os segredos, as mentiras e o pavor de que Isabela poderia realmente se tornar. E enquanto ele encarava Raul e a verdade se desdobrava diante dele, a dúvida se espalhava em seu interior. Ele estava pronto para enfrentar o que vinha após essa revelação? Assim, em meio ao caos, a tensão aumentou. Uma luta pelo futuro começava. E a única certeza era que cada um havia despertado algo que poderia ser a destruição ou a salvação. O que mais poderia ocultar o passado de Isabela? A batalha pela verdade só estava começando. Fabrício estava paralisado, com os olhos fixos na figura que surgira do outro lado da janela quebrada. O riso de Isabela e Luna ecoava nas paredes, mas ele mal conseguia ouvir. O homem, que parecia flutuar na poeira levantada, estendeu a mão e um frio cortante percorreu o corredor. É hora da verdade, Fabrício! Ele gritou, sua voz cheia de um poder desconhecido. Era Raul, o ex-marido de sua ex-esposa. O mesmo homem que havia se tornado uma sombra em sua vida. Um eco de um passado que ele tentava enterrar. Desaparecido há anos, agora estava de volta, ameaçador e determinado. O olhar de Raul brilhava com uma mistura de raiva e vingança. Você não sabe o que está envolvido com essa menina, Fabrício. Raul avançou. Isabela é a chave para um legado que a nossa família escondeu por gerações. E você? Ele gesticulou com uma expressão de desdém. Você deveria ter se afastado. Os murmúrios da multidão na rua se tornaram um barulho distante. As pessoas assistiam, confusas, tentando entender o que estava acontecendo. Quem é esse cara? O que ele quer? Só uma criança. O clima estava tenso e a polícia se posicionava, tentando controlar a situação. Fabrício sentiu um nó se formar na garganta. Eu não vou deixar você levar a Isabela, disse ele.
tentando se manter firme. O coração batia forte dentro do peito e sua mente estava um turbilhão. Lentamente, ele olhou para Isabela e Luna. Vocês estão bem? Isabela estava em silêncio, observando a situação com uma mistura de curiosidade e medo, enquanto Luna segurava a protetora. A luz que havia emanado dela parecia ter diminuído, mas a tensão no ar só aumentava. As palavras de Raul vagavam em sua mente. Ela não é só uma criança. Raul continuou, gesticulando de forma frenética. Ela tem habilidades que você nem imagina. Habilidades que a família dela escondeu por muito tempo. E agora, você a envolve em um relacionamento que pode arruinar tudo. Um brilho estranho nos olhos de Raul fez Fabrício estremecer. A verdade que ele tinha evitado começou a se revelar. Ele sabia que Isabela era diferente, mas isso, o que mais estava oculto? Uma sensação de pânico começou a invadir seu coração. E nesse momento de tensão, algo aconteceu. Um grito estridente rasgou o ar, vindo da rua. Corram! Uma onda de homens mascarados, armados e decididos, invadiu o espaço, quebrando a tranquilidade que restava. O caos se espalhou rapidamente. As pessoas começaram a gritar e correr em pânico, e a multidão em frente ao prédio se dispersou como folhas ao vento. Fabrício! Gritou Luna, segurando Isabela com força. O olhar dela estava cheio de terror enquanto eles tentavam se afastar da janela. Raul não parecia intimidado. Seus olhos ardiam com a certeza de que sabia o que estava acontecendo. Eles vieram por Isabela! Raul gritou, apontando para os invasores. Precisamos ir agora! Fabrício mal pôde acreditar no que estava acontecendo. A situação escapava do controle e sua mente agora lutava para compreender a nova ameaça. Os homens entraram e o aroma do medo pairava no ar. É ela! Pegue a menina! Um deles gritou. Os outros concordaram, avançando em direção a Isabela. Não! Fabrício gritou, sua coragem despertando em um instinto primal. Ele se lançou à frente, colocando-se entre eles e a filha. O coração martelava no peito. O que eram aqueles homens? O que exatamente Raul escondia sob Isabela? Tudo parecia uma peça de um quebra-cabeça, manipulada por forças maiores. No que você se meteu, Fabrício? Raul parecia frustrado, observando enquanto os homens se aproximavam. Se você não a deixar ir, eles não vão hesitar em fazer o que for preciso. Nesse momento, viu um movimento ao seu lado. Maria, irmã de sua ex-esposa, apareceu correndo. Fabrício, você precisa saber. É mais do que você imagina. Ela não é apenas sua filha. Ela é. Mas antes que pudesse terminar, uma explosão repentina irrompeu do fundo do corredor. O pulsar de energia quase atordoou todos na sala. As paredes vibraram e toda a estrutura tremeu. Isabela, assustada, gritou. A luz voltou a brilhar, desta vez mais intensa. Tudo girava e se embaralhava em um turbilhão de sons e luzes. Raul, os homens mascarados, Luna e Fabrício, todos estavam paralisados pela força da explosão. E então, em meio ao caos, Fabrício conseguiu ouvir uma frase que cortava o ar. E se ela não for realmente sua filha, Fabrício? A voz de Raul ecoou em sua mente junto com a explosão de luz. A verdade escondida em altas montanhas e rios profundos estava se revelando. Uma reviravolta chocante que transformaria toda a narrativa. Agora, cada escolha estava à beira de um abismo. E
tudo o que Fabrício acreditava saber sobre sua vida e sua filha estava prestes a mudar para sempre. As luzes se apagaram. O grito de Isabela se misturou ao rugido da explosão, mas no fundo, uma nova realidade estava prestes a emergir. O que viria a seguir? Fabrício estava paralisado, com os olhos fixos na figura que surgira do outro lado da janela quebrada. O riso de Isabela e Luna ecoava nas paredes, mas ele mal conseguia ouvir. A luz que emanava de Isabela estava diminuindo rapidamente, e tudo ao redor parecia se desenrolar em câmera lenta. O homem à frente, Raul, estava ali, e sua presença trazia à tona um misto de raiva e confusão. É hora da verdade! Fabrício! Raul gritou novamente, sua voz ressoando com uma intensidade tocante. E justo quando Fabrício tentava processar o que estava acontecendo, o som de uma explosão irrompeu do fundo do corredor. O apartamento tremeu e a luz brilhante de Isabela se intensificou, envolvendo todos numa aura inatingível. Isabela, o que está acontecendo? Fabrício perguntou. A voz embargada. Ele se virou para Luna, buscando entender. Mas a expressão de pavor dela dizia tudo. O chão estremeceu novamente. E a fumaça começou a invadir o espaço, tornando tudo surreal. E então, um grito familiar. Era a voz de Maria, a tia de Isabela. Fabrício, cuidado! Ela apareceu de repente, correndo como se o mundo estivesse desmoronando atrás dela. Saia da frente! Fabrício não teve tempo de reagir. Raul avançou, mas algo fez hesitar. O brilho intenso emanado de Isabela havia criado uma barreira invisível. Ele quase parecia estar lutando contra uma força maior. Em questão de segundos, a sala se iluminou como um raio. E tudo ficou em silêncio. Quando os sons voltaram, Fabrício sentiu um nó na garganta. O que aconteceu? No espaço onde Raul estava, agora havia uma mancha negra. Uma sombra que parecia engolir a luz ao redor. Raul? Ele tentou chamar, mas não houve resposta. Olhando para a mancha, Fabrício percebeu algo se movendo. Para seu horror, uma figura se ergueu do chão. Não Raul, mas uma mulher. De cabelos longos e uma expressão determinada. Ela tinha um ar familiar. Era a mãe de Isabela. O ar ficou pesado. O que você está fazendo aqui? Fabrício mal conseguiu vocalizar. A revelação virou sua cabeça de ponta cabeça. Você não estava? Eu precisava voltar, a mulher disse, sem explicar mais. Seus olhos estavam cheios de dor e um misto de amor. O que você viveu enquanto eu tinha que me esconder? O que fizemos com Isabela? Não era só sobre você. As palavras dela cortaram o ar como faca. Fabrício se sentiu desabando. A confusão dentro do lugar. A frustração. Mas você me deixou? Deixou Isabela, por quê? Ela começou a se mover em direção a Isabela e um sentimento de possessão tomou conta de Fabrício. Não se aproxime! Você não sabe o que ela é de verdade. A mulher hesitou, a vulnerabilidade aparente em seu rosto. Você não entende, Fabrício. O passado está de volta e ele quer Isabela. A verdade é que ela é a única que pode salvar todos nós. E naquele momento, o mundo deles revirou completamente. As palavras dela não eram apenas graves, eram sombrias. Fabrício sentiu o peso de uma escolha se fechar sobre ele. Isabela não era apenas uma criança,
Ela carregava um fardo que poucos poderiam compreender, e havia mais em jogo do que qualquer um poderia imaginar. Eu não consigo mais viver nessa mentira! Ele gritou, sentindo a agonia de centenas de perguntas se formando na sua mente. Você precisa me contar a verdade! As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher. A verdade é que sua ligação com ela é maior do que você imagina. E Raul tinha seus motivos. Ele sempre esteve atrás de Isabela, mas a verdade deve permanecer protegida. As palavras ressoaram como uma bomba e Fabrício ficou parado, sem saber como agir. Seus pensamentos estavam em frangalhos. O que mais havia nesta história que ele não sabia? Que laços uns estranhos entre todos ali os mantinham juntos, e o que poderia significar para Isabela? E enquanto o caos do mundo ao redor deles começava a se reconstruir, uma nova revelação pairava no ar, mais poderosa do que qualquer outra. Como em um pesadelo sem fim, Fabrício não sabia quem era mais confiável agora. O amor, a dor e a proteção se entrelaçavam, enquanto a verdade ameaçava dominá-los. Que a última pergunta pairou silenciosa no ar, deixando todos em choque. Quem realmente era Isabela? E quem mais estava disposto a lutar por ela? Fabrício estava paralisado, com os olhos fixos na figura que surgira do outro lado da janela quebrada. O rosto de Isabela e Luna ecoava nas paredes, mas ele mal conseguia ouvir. A luz que emanava de Isabela estava diminuindo rapidamente, e tudo ao redor parecia se desenrolar em câmera lenta. O homem à frente, Raul, estava ali, e sua presença trazia à tona um misto de raiva e confusão. Raul gritou novamente, sua voz ressoando com uma intensidade tocante. Justo quando Fabrício tentava processar o que estava acontecendo, o som de uma explosão irrompeu do fundo do corredor. O apartamento tremeu, e a luz brilhante de Isabela se intensificou, envolvendo todos numa aura inatingível. Isabela, o que está acontecendo? Fabrício perguntou, a voz embargada. Ele se virou para Luna, buscando entender, mas a expressão de pavor dela dizia tudo. O chão estremeceu novamente, e a fumaça começou a invadir o espaço, tornando tudo surreal. E então, um grito familiar. Era a voz de Maria, a tia de Isabela. Fabrício, cuidado! Ela apareceu de repente, correndo como se o mundo estivesse desmoronando atrás dela. Saia da frente! Fabrício não teve tempo de reagir. Raul avançou, mas algo o fez hesitar. O brilho intenso emanado de Isabela criava uma barreira invisível. Ele quase parecia estar lutando contra uma força maior. Em questão de segundos, a sala se iluminou como um raio e tudo ficou em silêncio. Quando os sons voltaram, Fabrício sentiu um nó na garganta. O que aconteceu? No espaço onde Raul estava, agora havia uma mancha negra, uma sombra que parecia engolir a luz ao redor. Raul? Ele tentou chamar, mas não houve resposta. Olhando para a mancha, Fabrício percebeu algo se movendo. Para seu horror, uma figura se ergueu do chão. Não Raul, mas uma mulher, de cabelos longos e uma expressão determinada. Ela tinha um ar familiar. Era a mãe de Isabela. O ar ficou pesado. O que você está fazendo aqui? Fabrício mal conseguiu vocalizar.
A revelação virou sua cabeça de ponta cabeça. Você não estava. Eu precisava voltar, a mulher disse, sem explicar mais. Seus olhos estavam cheios de dor e um misto de amor. O que você viveu enquanto eu tinha que me esconder? O que fizemos com Isabela? Não era só sobre você. As palavras dela cortaram o ar como facas. Fabrício se sentiu desabando, a confusão dando lugar à frustração. Mas você me deixou Isabela. Por quê? Ela começou a se mover em direção a Isabela e o sentimento de possessão tomou conta de Fabrício. Não se aproxime! Você não sabe o que ela é de verdade! A mulher hesitou, a vulnerabilidade aparente em seu rosto. Você não entende, Fabrício. O passado está de volta. E ele quer Isabela. A verdade é que ela é a única que pode salvar todos nós. E naquele momento, o mundo deles revirou completamente. As palavras dela não eram apenas graves, eram sombrias. Fabrício sentiu o peso de uma escolha se fechar sobre ele. Isabela não era apenas uma criança. Ela carregava um fardo que poucos poderiam compreender. E havia mais em jogo do que qualquer um poderia imaginar. Eu não consigo mais viver nessa mentira, ele gritou, sentindo a agonia de centenas de perguntas se formando na sua mente. Você precisa me contar a verdade. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher. A verdade é que sua ligação com ela é maior do que você imagina. E Raul tinha seus motivos. Ele sempre esteve atrás de Isabela, mas a verdade deve permanecer protegida. Nesse momento, uma onda de energia irrompeu do corpo de Isabela. Um clarão que ofuscou tudo. A sala vibrava, tremendo sob a força de algo que ia além da compreensão. Fabrício tentou cobrir os olhos, mas a luz inundava tudo ao seu redor. Quando possa ver novamente, tudo havia mudado. Raul estava deitado no chão, mas não sozinho. Uma terceira pessoa aparecia. Vlad, seu velho amigo de infância, um cara que sempre teve problemas, se erguia de uma sombra. Ele não estava só. Trazia consigo um grupo de pessoas encapuzadas. Vlad? O que você está fazendo aqui? Fabrício perguntou, a confusão se acumulando. Finalmente! Vlad gritou. Hora da verdade! Desculpe por isso, mas Isabela? Ela é nada menos que a guardiã do nosso legado. E todas as mentiras que você achava que conhecia? Elas deveriam ter permanecido enterradas. O coração de Fabrício parou. Ele olhou para Isabela. Seu mundo estava desmoronando de novo. O que vocês querem dela? O pavor se misturava com a determinação. Precisamos dela, Fabrício. O último guardião morreu. E sem Isabela, a linhagem se extingue. Essa é a verdade! A voz de Vlad ecoou, ressoando com uma gravidade que Fabrício nunca havia ouvido antes. E ali, em meio ao caos e à luz ofuscante, um novo abismo se abria. O que mais ele não sabia sobre Isabela, sobre sua própria vida? O peso da responsabilidade e a necessidade de proteger a menina se tornaram mais intensos do que nunca. Até onde ele iria para garantir a segurança dela, agora que o passado havia voltado com uma força aterradora? Isabela! A palavra escapuliu da boca de Fabrício enquanto a sala ecoava com a verdade sombria. Seu coração disparava e a realidade se desvanecia. Havia mais segredos a serem revelados? O que tudo isso significava para eles e para o futuro da criança? A luta apenas começava.
As luzes tremulavam ao redor enquanto Fabrício encarava a mulher que surgira do chão. O coração batia forte, ecoando em seus ouvidos, e o ar ao redor parecia rarefeito. Você voltou, ele sussurrou, incapaz de conter a mistura de alívio e raiva. Isabela, nos braços protetores de Luna, olhava com os olhos arregalados. Quem é ela, papai? A pergunta brotou inocentemente, mas a urgência no ar deixava tudo muito mais complicado. A sua mãe, Fabrício respondeu, a voz embargada. Ele se virou para a mulher, as dúvidas e frustrações fervilhando dentro dele. O que você está fazendo aqui? Nós não podemos ficar nesse caos. A mulher, com a expressão entre desgosto e esperança, fez um movimento em direção a Isabela. Mas Fabrício se colocou à frente. Não, ele sentiu a necessidade de proteger a filha como nunca antes. Você não pode se aproximar dela sem explicar tudo. Isabela não é apenas sua filha, Fabrício, a mulher disse, a voz carregada de emoção. Ela é nossa ligação com um mundo que você não conhece. A linhagem dela é especial e Raul está aqui para destruí-la. As palavras pairaram no ar como um trovão silencioso. Fabrício se sentiu tonto. Ele olhou para Raul, que se levantava lentamente, a presença ameaçadora se consolidando. Eu vou levá-la, Fabrício. Toda essa proteção é em vão. Isabela é meu futuro. A disputa explodiu em uma luta de vontades, e a luz de Isabela pareceu pulsar novamente, formando uma barreira entre os dois grupos. Fabrício se lembrou dos momentos que vivera com a filha, da alegria pura que Isabela trazia. Ele não podia deixá-la ir. Não importa o seu passado, Raul. Isabela é minha filha agora. Eu a amo mais do que qualquer coisa. Ele gritou, a voz firme. Sentiu o peso da verdade em cada sílaba. E com um movimento rápido, avançou para Raul, decidindo que era hora de confrontar o medo. Nesse instante, um eco de poder brotou do corpo de Isabela. Um clarão que iluminou o apartamento em um resplendor ofuscante. Raul hesitou. A sombra que o envolvia começou a dissipar-se. Fabrício viu uma fração de esperança nos olhos da mulher, e isso lhe deu coragem. Gritou Maria, chamando sua atenção. Precisamos unir nossas forças. Senão, Isabela não terá a proteção que precisa. O eco do pânico na voz dela fez Fabrício repensar. Temos que trabalhar juntos, ele disse, olhando para todos ao seu redor. Isabela é o centro disso tudo. Se nós a protegermos e a guiarmos, podemos derrotar o que quer que esteja nos atacando. Sim, Luna assentiu, segurando Isabela com ambas as mãos. Vamos fazê-lo, Fabrício. Nós temos que parar Raul de uma vez por todas. A determinação nos olhos dela refletia a esperança que Fabrício precisava. Raul, percebendo que estava perdendo o controle, gritou e preparou-se para avançar. Mas antes que pudesse se mover, Isabela estendeu as mãos. A luz pulsante que emanava dela se expandiu, envolvendo todos como um abraço caloroso. Fabrício sentiu seu coração acelerar. Seria aquilo a resposta que tanto buscavam? Com um brilho renovado, a energia irradiou, dissipando as sombras. A sala estava em paz por um momento. Raul, paralisado na luz, parecia perder a força. Não! Mas não podem fazer isso! Ele gritou, mas a voz fraquejou. O poder de Isabela tomou conta e com o último brilho afastou Raul de suas vidas.
As sombras sumiram e Isabela, exausta, caiu nos braços de Fabrício. O abraço era apertado, carregando muito mais do que simples amor. Era confiança. Papai, eu tive medo, disse ela, os olhos brilhando de lágrimas. Eu sei, meu amor. Mas você é muito mais forte do que imagina. Fabrício sussurrou ao pé do ouvido da filha. O peso do passado finalmente começava a dissipar no ar. Diante da nova realidade, o grupo começou a se reunir em torno deles. Maria, Luna e até mesmo Vlad, que agora se aproximava com cuidado, trouxeram algo novo à cena. Era um espírito de união. Precisamos proteger Isabela juntos, Maria disse. Ela não está sozinha. Nunca mais. Fabrício olhou ao redor. A luz começava a esmaecer enquanto a tempestade da verdade finalmente se acalmava. Era hora de recomeçar, de solidificar os laços que importavam e de deixar para trás o que não servia mais. O futuro estava diante deles, nebuloso e incerto. Mas Fabrício sabia que ao lado de sua filha e aquelas pessoas que se importavam, poderiam enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. O caminho à frente seria difícil, mas agora ele não estaria sozinho. E assim, na luz suave da manhã que começava a despontar, Fabrício abraçou Isabela mais forte. Juntos, nós conseguiremos qualquer coisa, ele afirmou, enquanto a nova era começava a se desenhar. E para você, leitor, a aventura continua. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as histórias exclusivas que virão por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar esta jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente.